Doriel, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso chamado, né, do nosso jornalismo, para a gente bater um papo, né, para falar um pouco sobre as eleições municipais, né, como é que você avalia o desempenho do PT. Seja bem-vindo, amigo, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, Tony, eu que agradeço, Fernando Alencar, mais uma vez pelo convite, já estava com saudade, viu, de falar aí para o povo de Serra Talhada, de participar do seu programa, mas muito obrigado aí pelo convite e abraçar todos os ouvintes aí da Rádio Cultura. É sempre um prazer falar com você e com todos os ouvintes aí de Serra Talhada e da região. Muito bem. Deputado, falar um pouco sobre essa avaliação, né? Qual é a avaliação? O PT já sentou para avaliar como foi o desempenho do partido, da legenda nessas eleições municipais. Vocês lograram êxito em Serra Talhada, né? Com a recondução da prefeita Márcia Conrado, lá na cidade de Itabira, né? O PT também fez lá o Flávio Marques, e eu queria que você pudesse então falar, né? O PT já deu tempo de fazer essa avaliação, né? De como o partido fecha essas eleições municipais? Tony, ontem mesmo nós tivemos reunido com a executiva estadual, fazendo inclusive essa avaliação de qual o cenário que nós saímos dessa eleição e onde a gente acertou, onde a gente errou e quais foram os avanços que nós consideramos importantes e também os aprendizados para que a gente possa corrigir nas próximas eleições, até porque nós vivemos um processo de a cada 2 anos nós temos eleições e é importante sempre o processo avaliativo para isso fazer com que o partido possa se organizar cada vez mais. Eu trago aqui uma avaliação feita ontem da executiva, né? E é uma avaliação que eu acredito que ela se soma a muitos dirigentes, lideranças do partido, de que o partido viveu um momento muito difícil nos últimos anos, considerando toda a tentativa de destruição que o nosso partido viveu, a prisão do presidente Lula, a tentativa de fechar o partido. Então o partido vem nessa luta desses últimos anos, e há 2 anos atrás, há menos de 2 anos, a gente conseguiu eleger o presidente Lula, que vem trabalhando para a gente restabelecer uma série de conquistas e fazer com que as políticas públicas cheguem para a população mais carente, para o povo trabalhador. Então essa é a saga, né, do PT nessa retomada depois desse período muito tenebroso e difícil que o partido viveu. Então, diante desse contexto todo, nós temos uma avaliação e os números também apresentam uma melhora significativa do partido, considerando a eleição de 2020 para a eleição de 24, apesar da gente ter tido algumas derrotas e ter tido vitórias importantes. Por exemplo, a gente tem que reconhecer a grande vitória que nós tivemos aí em Serra Talhada com a prefeita Márcia Conrado, com Faeca como vice. Inclusive aproveitar a oportunidade para parabenizar a nossa grande prefeita Márcia Conrado, que fez um trabalho importante e conseguiu garantir uma reeleição com a grande votação. Isso mostra que a população reconheceu o trabalho e o esforço que a prefeita teve nesses últimos 4 anos. Eu tenho absoluta certeza que ela vai trabalhar muito mais nos próximos 4 anos. Então tivemos essa vitória aí bastante significativa no coração do sertão, na terra do Chachado, da Mulher Bonita, como você mesmo destacou. Tivemos a eleição lá de Granito, onde a gente manteve o mandato nosso, Tabira, perdemos Águas Belas, perdemos Tacaimbó, mas no geral nós saímos de 20 com 5 prefeituras, fomos para 20, fomos para 6, então aumentamos mais uma, quase que a gente ganha a 7ª, que foi com Vini aqui em Olinda, com a votação muito importante. Nós saímos de 7 vice-prefeitos em 20 para 13 vice-prefeitos em 24, e vereadores nós tínhamos eleito 77 lá em 20 e agora pulamos para 125. Inclusive aproveitar e mandar um abraço aí para os vereadores eleitos em nome do nosso querido Manuel Enfermeiro, também do companheiro Giliardi, né, que são dois parceiros aí, Osimério também, que é do PT. E é claro, destacar também, viu, Tony, o papel importante que o sindicato aí de Serra teve na presidência da companheira Yara, do secretário Fabinho. Então
Então, acho que foi um trabalho muito importante, não só em Serra, mas em todo o estado, o papel da FETAP. Então, a avaliação nossa é uma avaliação que Pernambuco conseguiu avançar, a gente podia ter avançado muito mais, mas dentro desse governo de coalizão que foi montado pelo presidente Lula, nós tivemos muitos prefeitos e prefeitas que foram eleitos e eleitas que estão dentro desse arco de aliança do projeto político do presidente Lula. Muito bem. Doriel, eu aproveito também, né? Eu sei que o tempo é corrido, o deputado inclusive estava numa reunião, gente, né? E gentilmente saiu um pouco para poder nos atender. Então a entrevista vai ser um pouco rápida, mas eu queria também, Doriel, já terminou as eleições municipais, né? Já se fala, né? Já se comenta cenário para 2026. É um cenário ainda que, né, tem toda uma arrumação, claro, passa por 2024, a questão de quantas prefeituras cada partido fez. A gente tem aí, né, uma possível polarização do PSDB contra o PSB, na Raquel Lira contra João Campos, né, que já sinalizou que pode sim ser candidato lá mais na frente. E o PT, né? O PT já discute algum tipo de aliança, né? Já se fala hoje, né? Acho que deve ter repercutido bastante aí na capital pernambucana sobre essa possível saída da Raquel Lira do PSDB para ir pro PSD, que já é da base aliada do PT, né? Que já seria uma aproximação com o presidente Lula, né? Como é que vocês estão recebendo essas informações e essa discussão tão cedo? Terminou agora a eleição, já estão pensando em 2026. E eu sei também que, claro, isso faz parte da política, né, do cenário, né? Se começa a se desenhar quando termina uma eleição, né? Então eu queria que você também pudesse falar um pouco sobre isso, né? A posição do PT, né? Como é que está nessa discussão? Não, é verdade, você tem razão. Na verdade, faz tempo que eu vi uma eleição de 2026 para governador ser tão antecipada como foi essa. Nas eleições municipais já era já se falava numa prévia para 2026, já havia um debate muito forte. Isso eu avalio que não ajudou muito, não contribuiu muito, porque cada período precisa ser respeitado. As eleições municipais, muitas vezes, elas foram uma disputa já prevendo a eleição de 26. Mas o PT pode não ter eleito nesse cenário para 2026. O PT ele não e não está numa condição de fragilidade, né, nesse processo. Uhum. O PT vai precisar, e já começou, ontem a gente fez uma avaliação, mas vamos discutir as estratégias do PT para 2026, que nós queremos na chapa majoritária, de proporcionais. Mas é fato que, apesar do PT não ter eleito tantas prefeituras, mas é importante destacar que o PT tem, né, o maior cabo eleitoral de Pernambuco e do Brasil, que é o presidente Lula, que em Pernambuco é imbatível. Em Pernambuco ele teve uma votação muito importante. É claro que na eleição municipal essa transferência ela não é tão automática. A gente também viveu, nós estamos apenas há menos de 2 anos do presidente Lula lutando para retomar uma série de ações e que muitas vezes ainda não foram nem sentidas pela população, mas nós vamos chegar em 2026, né, com muitas coisas acontecendo, a população avaliando o governo do presidente Lula como sempre avaliou nos governos anteriores, com resultados da nossa economia muito melhores, com o emprego crescente, como a gente já viu a semana passada que saiu uma informação de que a gente está vivendo o menor número de desemprego dos últimos 12 anos. Então o presidente Lula, como sempre fez, está retomando a economia, a qualidade de vida da população. Então nós vamos chegar em 2026 no outro patamar. Isso vai ser importante para a gente nessa quadra política de 26, porque o PT quer manter um espaço na chapa majoritária. O PT vai trabalhar nessa perspectiva. Nós estamos, claro, dentro desse campo de aliança nacional com o PSB, com o PSD a nível nacional. Aqui em Pernambuco tem uma aliança na Prefeitura do Recife com o PSB, tem um posicionamento do PT ali de oposição ao governo, mas de diálogo também, até porque o governo federal, né, as ações que chegam a Pernambuco, elas chegam do governo federal ou pelo governo do estado ou pelos governos municipais, e nós vamos dialogar
para que a gente consiga também dar visibilidade à população de que as ações que estão chegando a partir do governo do estado, o que tiver de recurso do governo federal, nós estaremos lá participando, destacando isso com o governo do estado, participando junto das entregas, dos anúncios, como também na prefeitura do Recife. Então é um debate que eu digo que não está finalizado. A gente está aí aberto ainda 2020 e 26 e nós vamos construir. Nós vamos construir porque não está fechado nem a nível nacional em relação a como é que vai se dar a chapa do presidente Lula, e nem nós também podemos já aqui dizer que já está fechado a chapa também aqui no estado, né? Também não está. Então nós vamos começar a construir, e é claro, 2026 está longe, ao mesmo tempo está perto, porque as discussões já começaram, mas a gente tem um tempo para ir dialogando. O PT tem 3 deputados estaduais e o PT não quer só manter os 3, a gente vai trabalhar na possibilidade de ampliar, mas manter os mandatos e ampliar, manter o deputado federal que a gente já tem e ampliar, manter a vaga de Senado. Nós não queremos fazer um trabalho de troca, não sai um e entra outro, não, nós queremos trabalhar dentro de uma lógica de ampliação do partido, de renovação de quadros, é verdade, considerando as grandes lideranças que a gente tem no estado. Por exemplo, Serra Talhada, a gente tem uma grande liderança, Márcia Coadro, hoje um quadro político capaz de disputar qualquer cargo, qualquer espaço, em qualquer lugar, seja na instância federal, seja aqui em espaço estadual, né? Então são quadros políticos importantes que nós temos, que nós vamos ouvir, vamos conversar, vamos dialogar e vamos construir aquilo que for melhor para fortalecimento do nosso partido, e ao mesmo tempo também que seja confortável para as lideranças também do PT nessa construção de fortalecimento da reeleição do nosso presidente Lula, que é esse o grande objetivo nosso. A gente teve ontem uma derrota muito importante, que foi a eleição dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos andou para trás, porque foi eleito ali um cara que é da extrema direita, que não respeita os direitos humanos, não respeita as mulheres, não respeita, né, as pessoas imigrantes que vêm para os Estados Unidos em busca de um trabalho, de dignidade, diferente do Brasil. Então, mas a gente tem a resistência política do povo, dos democratas, daqueles que defendem a democracia, como nós aqui no Brasil fizemos há 2 anos atrás, quando tiramos um presidente extremista, da extrema direita, que praticava o ódio, e trouxemos um presidente que trabalha pelo amor, pela paz, né, e pela garantia da dignidade do povo brasileiro. Então é nessa direção que o PT de Pernambuco, meu caro Tony, nós vamos construir aqui em Pernambuco. Muito bem. Doriel, meu querido, muito obrigado, né, por ter atendido o nosso pedido. Muito obrigado aí pela disposição de participar aqui do nosso programa. Quando estiver por aqui na região, lhe convido para vir presencialmente, né, para que a gente possa bater um papo aqui, viu? E depois comer um bodinho assado, mas o Fabinho, né? Botar o Fabinho para pagar esse bodinho, né? Vamos ver se ele paga esse bode, porque ele está devendo esse bode a gente já faz tempo, né? É verdade. Mas, olha, muito obrigado, Tony, mais uma vez aí pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. É claro que estando aí em Serra Talhada, vai ser um prazer estar pessoalmente aí no teu programa. Um abraço, viu? Muito obrigado mesmo. Um abraço, meu querido. Obrigado. Aqui é o Doriel Barros, presidente do PT.